Estamos aí. Aulas, é, serviços da casa, conversando bastante com as pessoas, conversando com os caras que estão fazendo aula, com as pessoas que estão fazendo aula, conversando com pessoas com as quais eu fiz lives. Legal, que legal, legal. Eu É, vi a do Jota, eu vi a live do Jota, legal pra caramba. Acho que foi uhum. essa semana eu vi essa aí que você fez. Eu achei muito boa mesmo. Terá mais. Aí amanhã eu vou fazer uma com o Edu Garcia, batera, que Aham, é eu vi. mais do segmento do rock metal, assim, mas Uhum, a gente já fez várias coisas juntos. Eu acho legal colher realidades diferentes, né? com Como certeza. tá, como era, o que, que é bom mudar, né? Então, É, vem sendo muito rico. legal. Então, nessa live aqui, a gente vai dar continuidade à live passada, né? Por tópicos, a gente está fazendo. Esse, não diferente de outros, mas esse também é um tópico super extenso, né? Tem muita Sim. coisa para a gente falar sobre. E, Hum, por opção, a gente resolveu dar continuidade, né? Acho que muito porque o busca pelo interesse disso e a relevância do assunto, né? Então, nesse a sim. gente vai continuar falando dos caminhos do ensino e na live passada, para contextualizar todo mundo aqui, a gente leu um texto elaborado pelo Michel e com alguma contribuição que eu dei sobre proposições, né, para reflexão em torno do ensino da música e de algumas situações que a gente nota que vem acontecendo no dia a dia aí. Hoje a gente decidiu se aprofundar mais, né, em cada um desses tópicos e não sei, a gente vai ler novamente, Michel, como é que a gente vai fazer? Ou só citar mais ou menos o que é que está falando de cada um? Como é que você prefere fazer? Acho que dá para citar e a gente falar de algumas coisas. E antes disso, eu gostaria de também dizer que, afirmar mais uma vez que o intuito de você fazer um texto com sugestões de como melhorar o ensino, nós estamos falando de ensino de música, né? Mas que tem várias coisas que a gente fala que também acontece no ensino de outras matérias e no ensino regular, né? Mas a questão não é fazer a Bíblia ou a constituição disso, mas é falar de alguns pontos nervosos, como por exemplo o conteúdo, o currículo, respeitar o tempo da pessoa, né? Ter essa personalização. Se um método é real, ele tem como ser personalizado para cada pessoa. Você respeitar o tempo e as habilidades e conhecimento de cada um. Outra coisa que a gente fala é sobre o tratamento, né, com o aluno, que a gente vê que tem muitos problemas em relação a isso acontecendo. De todas as histórias que a gente já ouviu de aluno, que a gente já ouviu de pessoas por aí, não só quem faz aula com a gente. Então, fora isso, como a gente tem uma confiança em divulgar as coisas como a gente acredita, a gente não precisa entrar no lamaçal que as pessoas estão escolhendo desse marketing chulo, né? E baixo. E entre essas coisas. Então, não há a pretensão de fazer uma bíblia sobre o assunto, mas de tocar nesses pontos e trazer a discussão. E a gente vê, ela é tão importante essa discussão que não foi uma, nem duas, nem três nas lives em que teve gente falando aqui o quanto foi prejudicada por conta desses problemas, né? Que a gente aponta aqui e que a gente aponta também possíveis soluções para isso, né? Que está na atitude de cada um. Então, não há uma pretensão aqui de legislar, mas de trazer reflexão e consciência, que eu acho que é o que falta para o ensino de uma forma geral. Exatamente. Eu queria complementar só com essa frase que você abriu e fechou o seu texto, né? Que é relacionado ao ensino de forma geral, é uma coisa que a gente vê hoje muito na sociedade,
que é as pessoas discorrerem sobre o porquê não se conectou com o assunto, né? Que maneira foi colocada para ela em sala de aula, X, Y, Z assunto, que ela não se conectou e não aprendeu, né? Por que que a pessoa não fixou? Obviamente, quando a gente vai para um currículo escolar, que a pessoa é obrigada até ali, né? Se não cumpre o book de como existir no sistema, né? Ela tá ali, ou ela tá ali ou ela vai ser mais excluída ainda. Mas o fato Sim, dela estar ali, muitas vezes o conteúdo é exposto realmente, realmente e principalmente os que não interessam ao sistema, de uma forma que ela não se conecte com aquilo. Né? Então, sim. só para dar um exemplo super popularesco, você viu recentemente, nas 2 últimas semanas, a Anitta recebendo uma aula de política aqui no Instagram e dizendo, pô, eu vi isso tudo na escola e era exposto de uma maneira que feita para a gente não entender nada. Ou seja, Claro. e a menina que estava dando aula, a jurista, a Gabriela Prioli, dizendo, o sistema quer que você não se interesse. Está ali de forma curricular, mas o sistema não quer que se interesse. E assim, abrindo com isso, assim, a gente. Isso, ok, é tudo uma parte de algo que interessa muito o sistema, essa parte de não entender de política, de não entender como a economia funciona, etc. Mas quando se transpõe para a música, é muito sensível, né? Porque, é, pô, bicho, é algo que é muito específico, é muito específico. A pessoa que está ali, ela não tá porque ela quer ser uma engrenagem do sistema, tá empurrando a bola sabe? Não é isso. A gente tá envolvido com música por outros motivos. Então, não pode ser doloroso, não pode passar pelos mecanismos do sistema, o aprendizado tem que ser completamente oposto. Eu acho que a proposição, quando a gente vê o sistema se manifestando e esse tipo de recurso se manifestando através também no ensino da música, para a gente é afrontoso, né, Michel? Isso Sim. afronta a nossa relação com o ensino da música, com ela em si, a música. E é isso que a gente propõe, que se reflita sobre isso. Marcelo, eu acho que você toca num ponto muito importante aí, que é o seguinte, né? Ninguém é ensinado a odiar, né? Quer dizer, desculpa, as pessoas são ensinadas a odiar e aí elas odeiam por opção e, enfim, o contexto, sei lá. O que eu quero dizer é, ninguém que começa se relacionando com a música começa se relacionando, ai, que coisa chata, certo? Então a pessoa começa a se relacionar com a música por quê? Porque é um bálsamo na vida dela. Ela tá lá com violão ou com seja o instrumento que for, e ela tem uma sensação de não só de se transportar de uma realidade de opressão, seja ela qual for, mas é uma realidade, mas também de perceber o próprio valor. Poxa, eu consegui fazer tal coisa, eu me realizo fazendo isso. Pode ser que um dia eu seja bom nisso. E pode ser que um dia eu traga mais pessoas para descobrir esse valor. Então a pessoa começa a relação com a música. E eu acho importante essa retomada que a gente está fazendo, Marcelo, porque esse ponto que você trouxe entra num detalhe que parece óbvio, mas quando a gente liga a luz nisso, a gente vê que é preciso realmente falar de certos cantinhos dos assuntos, porque eles trazem muita riqueza e trazem muito conhecimento e estabelece elos também. Quantas pessoas não vão se sentir identificadas com o que a gente está falando aqui? Então, por exemplo, a pessoa começa lidando com música porque faz bem para ela. Aí ela vai ter várias experiências, se ela por acaso quiser seguir com isso, mesmo que ela não venha a trabalhar, viver de música, né? Mas aí ela vai para uma aula no bairro dela, né? Ela pode se deparar com uma pessoa que traz ela para a música ou que expulsa ela da música. Depois disso,
essa pessoa vai poder ir para uma instituição que tem, por exemplo, algumas instituições que são do Estado, né? Ele abre para a pessoa estudar, fazer oficinas e tal, e ter até uma formação. E aí a pessoa vai também ter outra oportunidade de ter o contato direto com pessoas que vão incentivá-la ou o contrário. E aí, o final dessa primeira fase de aprendizado, muitas vezes essas pessoas se veem pressionadas pelos pais, no caso dela decidir fazer uma faculdade, ou no caso dela ter decidido viver de música, existe uma pressão dos pais, tipo, tenha um diploma. E aí ela vai ter outra oportunidade também de se deparar com pessoas que vão incentivá-la ou o contrário. O que a gente percebe é que, pelas histórias que chegam pra gente, é que nesses níveis todos tem problemas. Né? Tanto o cara que está dando aula na própria rua da pessoa, na escola do bairro, num curso livre ou num curso que é superior. Então, o que a gente está discutindo é por que pegar essa energia e esse amor pela música e destruir? Essa é a primeira pergunta. Qual é o interesse dessas pessoas? Então a gente sabe que muitos professores não tocam mais ao vivo e estão amargurados com a música, né? Ou com a profissão. Mas na verdade é uma transferência, uma projeção, né? Porque Uma questão de autoestima também, né, Michel? Às vezes o cara tem uma autoestima baixa e ele quer se afirmar perante ao aluno. Ele achou ali a pessoa que ele se sente superior e ele fica, né, impondo a opressão através do conhecimento, né? Exato. Tipo, chegou minha vez de me vingar. É o oprimido que quer se tornar opressor e com isso ele acaba só colaborando para um sistema todo de opressão. Ele não está quebrando a regra, ele está andando pela regra do sistema, exatamente, que é tirar as pessoas da arte. Elas vão, se a pessoa não valoriza a arte, ela vai apenas consumir o que a indústria quer que ela consuma. Isso é meio claro. Então esse plano ele fica claro para nós. Então o questionamento que eu estou trazendo aqui é: por que alguns professores e professoras eles se dão ao trabalho de agir como uma força que afasta a pessoa da música? Entende? Qual é o plano? Será que eles estão conscientes de que eles estão fazendo isso? Será que eles estão simplesmente reproduzindo as aulas que eles tiveram? Será que eles estão reproduzindo a educação que eles tiveram em casa com os pais? Que a gente sabe muito bem que tem pais que, enfim, são opressores, que reproduzem como eles foram criados lá atrás. Tá? Eu sou linha dura por causa disso, disso, e acaba só fazendo merda. E gerando traumas que a pessoa vai gastar dinheiro e tempo em psicólogos, psiquiatras, e não só isso, né? Toda a sensação, toda a pessoa se abria a todas as sensações de problemas psíquicos que não são nada agradáveis, né? Então, por que quando as pessoas recebem um aluno ou aluna, elas se prestam a ser uma força contra a música e uma força de opressão sobre essa pessoa? Por que elas estão se prestando a isso? Então, um grau é esse que o pessoal tá falando aí. Frustração? Sim. Né? O outro grau, Marcelo, que a gente já comentou aqui, é a própria influência do corpo docente. A gente sabe que tem pessoas que curtem essa coisa de trazer sofrimento em vários graus para quem estuda, né? A gente sabe disso, as pessoas comentando, e eu já vi isso. Outra coisa é o próprio currículo. O próprio currículo, que os caras fazem lá, esse currículo cheio de pedagogizações, né? Cheio de desequilíbrios entre tópicos, mais transcrição, mais leitura, menos análise do que a pessoa tocou, porque dá trabalho, menos ouvir o aluno e mais impor dogmas, impor o próprio currículo estúpido que não foi provado que funciona.
Então, todos esses fatores estão afastando as pessoas da música. Quando a gente chega aqui e faz um texto com 4 itens, é um texto relativamente rápido, falando sobre essas coisas, é tocar diretamente nesses assuntos. Então, só para encerrar essa minha parte aqui, onde está o caráter prático disso que nós estamos falando? Tem muita gente que está dando aula online agora. Uhum. Eu, por exemplo, eu só estou dando aula via Skype. Qual é a oportunidade? Depois de ouvir um papo desse, refletir, se olhar e, na próxima aula, mudar. Essa é a intenção, é isso aí. Na próxima aula, porque, mano, às vezes teve assim, começo de ano que eu olhava o meu material e falava, eu vou mudar isso aqui, pô. Eu vou, pela experiência que eu tive agora com alguns caras, eu vou inverter essa música com essa e vou colocar esse assunto antes daquele. Michel, só Por fazer um quê? adendo que isso que você está falando, inclusive, é válido, inclusive, para mim, assim, todas as vezes que a gente está aqui, debate sobre isso, eu paro e reflito. Ok, o discurso está alinhado, mas e aí, na prática? Marcelo, está colocando isso em prática. Eu recentemente voltei às gravações, as coisas do meu curso online que já tem gravado lá, e olhei algumas aulas e falei, o pulo dessa para essa, umas 5 aulas, bicho, o pulo dessa para essa não tá interessante. Eu vou gravar uma aula aqui, tipo 2.5, porque É isso. o que eu quero, o que eu tô conseguindo colocar aqui, eu não tinha conseguido nessa época colocar na prática. Estou voltando lá. Então, essa reflexão não é reflexão impositiva, pelo menos não para mim, assim, é uma reflexão conjunta. Eu faço parte do que a gente precisa Claro, rever, né? Eu claro. faço parte. Então, é isso, a reflexão é em conjunto, estamos todos juntos nessa trilha. Exato. Então, quando eu comecei a reparar, primeiro, a gente tem várias transformações pontuais, né? Você tinha aula de um jeito, você começa a dar aula daquele jeito. Aí você tem uma primeira quebra, que é falar, peraí, eu não acredito nisso. Eu vou romper com aquele método desse cara. Agradeço, mas espera aí, eu vou trazer uma coisa que eu acho que vai trazer as pessoas para a música e não expulsá-las. Uhum. Depois tem a sintonia não tem fim, né, para afinar. Depois tem o teu próprio método que você vai adaptando, você vai fazendo uma ponte entre uma coisa e outra. E é isso, é um processo de aprendizado, é um processo dinâmico como a música e dinâmico como todo o aprendizado, dinâmico como a nossa própria atividade da aula de música. Por quê? Cada pessoa que entra é um universo completamente único, diferente. Então a gente ter isso em mente gera uma transformação. Essa consciência gera transformação imediata. É disso que nós estamos falando. Então, tem gente que fica numa coisa meio infantil de eu vou elaborar um texto e vou publicar com uma pretensão, né, de ser laureada com a grande moeda curtir. E não é esse o nosso objetivo aqui. A gente desenvolveu um texto simples, claro, com 4 itens, falando sobre esses aspectos, sobre o respeito ao aluno, sobre formas não violentas de falar sobre qualquer coisa, de rever o currículo. Mesmo que você é um professor particular, reveja o seu método, o currículo todo, como é passado. Então, respeitar o tempo das pessoas, as formas de divulgar isso. Você não precisa divulgar que nem o palhaço da música, né? Que a gente está vendo. Né? O cara mal cumprimenta o porteiro, mas está lá sorrindo. Gente, deixa eu te ajudar. Né? Esse é o psicopata. A gente tem vários desses. Então, a questão é que tem pontos que a gente pode entrar que eles transformam na hora. Na hora. Então, eu não vejo nada mais prático, objetivo e pontual do que isso, Marcelo. Sabe? Eu observo o meu dia a dia. Ontem mesmo eu estava dando aula aqui. Dei aula para um pessoal. Cara, eu ouvi os takes de um cara que só de ouvir os 3 takes que ele me mandou, 2 de uma música, 2 de outra,
Isso alimentou uma aula inteira. Porque eu falei dos pontos positivos de um troço que o cara fez lá, que nasceu de uma coisa interna. Sabe? Enfim, detalhes que eu reparei. E aí eu reparei também coisas que eu podia falar, ó, saca isso aqui, ó. Quando você quer mais impacto, você pode tocar intervalos, você pode tocar oitavas, ou você pode fazer blocos. Que era uma coisa que eu não estava usando nos solos. Entende? Então você traz sugestões, aberturas de perspectivas. Aí eu reparo no solo do cara e falo, mano, as suas melodias, elas têm uma arquitetura que indica que você se baseia na pentatônica menor. E isso não tem problema. Mas saca só. Entende? E aí você mostra no instrumento para o cara que está gravando a aula, isso é outra coisa importante, algumas sugestões. Você já pensou nisso? Ó? De começar de uma nona frase, começar a frase de uma quarta, de você enfatizar isso e aquilo, e aí vai abrindo as perspectivas do cara. Então, é uma forma não violenta de chegar para um cara, pô, isso aí é pentatônica, tá por fora. Não, é estúpido isso. Porque isso tá no cara, ele tem uma força ali. Se eu reforço a sugestão abrindo um caminho, na hora que ele volta na pentatônica dele, que já tá nele, cara, talvez ele vai ter uma consciência diferente. Estou falando de um detalhe aqui, mas é um exemplo de como a gente não precisar ser idiota, né? Impositivo e violento. Então, qual é o problema, né? Então, como a gente já comentou, como é que vai ser as instituições daqui para frente? Sei lá. Eu não estou lá. Eu só estou dando aulas particulares. Mas eu prezo, eu gostaria que o ensino lá fosse decente. E que o ensino lá trouxesse mais pessoas para a música. Isso. Mas eles não estão fazendo isso. Não, eles estão afastando. E eu tenho várias histórias, inclusive de pessoas que você se surpreenderia, que partiram para a opressão. Entendeu? Não tem jeito, o cara tá lá na sala dos professores, dando aula 10 anos. Chega uma hora que ele vai ser cooptado, e o cara tem que ser muito forte. Então, por favor, vamos lembrar desse outro lado. Como eu gostaria de ser atendido por uma pessoa que eu procuro, eu invisto meu dinheiro, meu tempo e minha confiança nessa pessoa. Como eu gostaria de ser recebido. Isso é forte mesmo, isso aí que você falou dessa cooptação, Michel, que assim, às vezes você conhece a pessoa da noite, de tocar em lugares comuns, ou frequentar lugares comuns, e aí de repente você ouve uma, duas, três histórias dessa pessoa e você diz, não é possível que é a mesma pessoa. Não é possível que ela lida de uma forma com essa situação e veste essa carapuça para outra, é um negócio meio... E eu acho que isso tem relação com essa cooptação, né? Porque você vê que a pessoa, ela termina ficando com dois personagens, né? Personagens mesmo, um para lidar com os pares, para lidar onde ela quer fazer a famosa networking, né? O famoso networking, ele tem um personagem para lidar ali e o outro para lidar com quem está começando o caminho que ele trilhou. E esse outro personagem aí pode ser bem feio, é um pouco assustador isso. O Marcelo, isso não me engana. Depois você fica sabendo de um indício, porque alguém pode mentir sobre alguém, certo? Mas depois que você ouve 3 histórias... as reincidências é que são foda, né? Aí você fala, bom, perdemos esse maluco aí. E aí é um problema dele e um problema das pessoas que estão investindo tempo, dinheiro e confiança nele. Não reclamem depois. Mas, enfim, a gente sabe que é complexo, né? Isso não chega no ouvido de todo mundo. E às vezes o cara é super fofinho socialmente, mas na hora do vamos ver... Então, cara, quando a gente fala em educação, é educação para todos os envolvidos. Quando eu estou dando aula para uma pessoa, eu estou me reeducando. Sabe? Por exemplo, só ontem eu dei aula para perfis
completamente diferentes. Mas completamente diferentes. Mano, é uma experiência tão enriquecedora que eu preciso falar com respeito para aquele cara entender o contexto dele, só que, via de regra, para todos eles, eu preciso instigar o cara a vir para a música. Não convencer, não coagir, mas instigar dentro das forças dele. Eu ouço um take desse cara, eu percebo quais são as forças dele e eu posso ajudar até nas coisas em que ele não está observando, né? Então o cara manda um take de uma coisa e o ritmo dele tá ruim pra caramba. Eu falo, mano, ó, uma sugestão pra você estudar. Vai por aqui, ó, estuda esse treco e vai começar a refletir no que você toca, porque você tá com coisas tão legais. Só que você precisa de um embasamento rítmico mais forte, por exemplo. Não, muito, muito bonito isso aí. Isso aí é muito bonito mesmo. E assim, você vê o efeito disso, eu também já coloquei isso em prática em situações. Você vê o efeito positivo disso no dia, às vezes na semana seguinte, na aula seguinte do cara. Porque às vezes. Você vê na hora. Na hora, bicho. Assim, eu essa semana tive um que tocando aqui, eu não tenho takes, né? Mas você espera e fica tocando assim. E ele terminava de tocar e fazia, assim, não tinha finais, ele tocava até ia morrendo, assim, sabe? Ele não tinha uma pausa, terminei aqui, comecei E aí eu falei, bicho, isso é um recurso legal que você tem. É um recurso legal de, tipo, estar sussurrando. Agora, se você consegue, você está tocando ideias tão legais entre um e outro, que às vezes a pessoa se esforça para ouvir o sussurro e deixou de dar atenção ao que você falou ali com força. Experimente, Sim. às vezes, não fazer esse sussurro, parar mesmo. A ideia acabou aqui, eu vou para, né? Ou então a frase acabou aqui, eu vou continuar ela daqui a 2 beats. Ele tomou um susto. Pois Ele tomou um susto na hora que ele começou a ouvir. Ele falou, bicho, não acredito que eu ficava fazendo isso. Eu falei, bicho, você tem um monte de coisa legal, você só não tá... Você tá deixando um monte de coisa sem ouvir ali por causa de sujeira, entendeu? E que não era sujeira do player, era sujeira que ele realmente fazia, tipo, terminava a frase com algumas frases, com alguma, né, alguma coisa que não funcionava. Na verdade, como se só o dedo estivesse funcionando no final. E é um negócio que você bicho, o que custou aquilo ali? Trouxe tanto entusiasmo para a pessoa, né? É na hora. Isso que você falou, por exemplo, para esse cara, ele já tem aquilo que ele apresentou. E ele gravando, ele vai perceber se ele quer continuar com aquilo ou não. Se ele quer reforçar aquilo, se ele precisa aprimorar aquilo. Mas o que você apresenta é uma outra possibilidade, que é o que a gente ouve nos caras que a gente ama ouvir. Exatamente, um mar de possibilidades, então, né? Se eu ouço um solo de um cara que eu amo e que sempre me trouxe luz, mano, é ético que quando alguém vem fazer aula comigo, eu tenha o mesmo papel. E tranquilamente, sem precisar me esforçar. É só uma questão de você ouvir o que a pessoa está falando ou tocando. E não precisa ser algo falso, né? Porque assim, eu falei, pô, bicho, isso aí eu não faço. E eu vou te mostrar 2 takes de Coltrane e Joe Henderson fazendo. Que é pois é. Aí quando eu mostrei para ele, eu falei, ó, eles também fazem. Eles também fazem. Um trecho de Locomotion e um trecho de Recorda-me. Que tem umas duas frases em outro volume, assim, sabe? Dos 2. E eu falei, ó, os caras fazem, bicho. Você tá fazendo uma coisa que os caras fazem. Agora você vê que eles não fazem o tempo todo, né? Exato. Então, escolha a sua medida. Assim, você traz o cara fica... Né? Assim, obviamente que a gente está discorrendo aqui, não é para se vangloriar. Eu tô lembrando disso aqui porque tem a ver com a nossa conversa. Mas assim, o cara se conectou com um negócio, caramba, eu faço algo que Joe Henderson faz, nem sabia, né? E a gente fala tanto desses caras, nesses nomes na aula, e de repente o cara tá ali fazendo a mesma coisa e nem percebeu. Por isso que o sistema de credenciais, ele é no mínimo equivocado, porque quem é esse menino que está começando? Ele pode ter coisas ótimas já, agora, na primeira aula. Claro. Então,
O que está acontecendo é que a hierarquia, que a gente já falou muitas vezes aqui, ela destrói essas relações também. A hierarquia destrói. Então, cara, vamos ouvir o que a pessoa tem para dizer, para tocar. Outra coisa, se eu sou um músico que eu toco, né, não apenas do aula. Olha que interessante. Se na aula eu não me esforço para ouvir o que a pessoa está tocando, já é destruição. Por quê? Porque você não vai ter como realmente ser uma força positiva na vida dessa pessoa porque você não está ouvindo. Segundo, na hora que você vai tocar ao vivo, você vai tocar no mesmo modo, você não vai ouvir. Então, se é importante ouvir, que seja sempre. É o modus operandi do cara de não ouvir, aí acabou, né? Fato. Outra coisa, Marcelo, nessa coisa aí dos exemplos de um cara fazendo uma coisa, eu tava dando uma aula para um cara uma vez, e um cara super gente boa, tava tendo aula comigo há um tempo, aí a gente tava tocando Out of Nowhere. Né? Aí ele fez um solo que é como se a cabeça dele fizesse assim, ó. Ele tava pensando pra cacete. Aí eu falei, o cara, ele era um pouco mais velho que eu. Aí eu falei pra ele, ô fulano, você tá pensando demais, mano. Olha pelo que a gente já passou. Olha pelo que a gente já passou. A gente passou por um monte de música pra chegar nessa. Então agora, ouve a melodia que você tá tocando e vai em frente. Mano, o cara fez um solo, por isso que eu tô te falando que é na hora. Ele fez um solo que durante um chorus eu só ria. Legal. Porque ele tava brotando melodias. E foi só você falar disso e o cara muda o modo de operar e ele começa a prestar atenção no que realmente importa. Enfim, isso é só um exemplo. Isso é só um exemplo. Esse exemplo quer dizer o quê? Que as transformações acontecem também na hora. Então, o que eu acho que esse pessoal todo que está destilando o amargor deles em cima de pessoas jovens, né? Que já é uma coisa covarde, porque o cara sabe que o cara que tem 20 anos não vai retrucar na mesma moeda, né, cara? Só que aí que tá a surpresa, alguns sim. E eu tenho algumas histórias aqui que já ouvi, contadas pela própria pessoa, desses maus tratos, e o cara, na hora. Aí, o que acontece, né? Aí a realidade aparece assim, ó. Sacou? Ela aparece de uma forma avassaladora. Então, porra, mais ética, por favor. Sabe? Se as pessoas acompanham o tipo de live que eu faço, por exemplo, tem lives que a gente tá falando de assuntos da nossa classe que eu tô inflamado pra cacete. Tem lives que eu tô falando com uma pessoa e que eu tô lá só sorrisos, porque, sei lá, a gente tá falando de um negócio mais ameno, mas que é importante, mas... E cada situação vai nos dar uma coisa. Então, eu não entendo porque a pessoa já chegar na sala de aula com esse amargor todo. E tudo que ela fala é para diminuir a outra pessoa. E, mano, essa tática aí do sargentão dos filmes da Sessão da Tarde, ela não funciona. Não. Ela é Aliás, tóxica. Ela funciona no contrário. Ela consegue... Claro. Essa tática aí consegue afastar, assim... É uma fábrica. É literalmente Exato. uma fábrica de pessoas afastadas da música. É exatamente essa prática que a gente está falando. É isso aí. Então, Marcelo, que conclusão a gente pode chegar, né? Olha que tiro no pé de proporções épicas. A pessoa está lá dando aula, ela precisa ter alunos para comer e ela faz, através de atitudes repetidas,
o esforço para não ter mais alunos. Bicho, vai ser louco assim lá longe. Sacou? Agora, eu não tô falando aqui o outro extremo, não tô falando para agradar. Não vai chegar um cara para mim, eu quero tirar a obra sei lá, do Peter Cetera. Eu falo, não vai ser comigo. Sacou? Agora, se você quiser entender o que está acontecendo nas harmonias, vamos aí. Entende? Eu não tenho preconceito. Eu adoro Peter Cetera. Mas entende o que eu quero dizer? Eu não vou pegar o jeito de eu dar aula que eu sinto que tem causado crescimento para as pessoas e me submeter ao patrão, que é o aluno às vezes. Exatamente, exatamente. Tem que Que ter é o que as escolas fazem. As escolas fazem isso. A escola pede para o professor, olha, faz o que ele quer. E aí o ensino também vai para a casa do Cacilda. Por quê? Porque aí é um outro extremo, entendeu? É de agradar o cliente e a gente sabe que não dá certo. O lance bicho, na primeira aula eu converso com a pessoa, o que você está afim, o que você está imaginando. Aí, no final da aula a gente fala, ou antes de eu começar a passar o conteúdo, eu falo, você concorda em ir por aqui? É um contrato, bicho. É um contrato aqui, ó. Na palavra, que para mim vale bastante. Pra cacete. Então, nem tanto lá e nem tanto cá. Vamos ter bom senso. Esse cara aqui, ele assimila mais lentamente que o outro. Vai com ele. Seu método, se ele é real, ele propicia isso. Ele propicia esse cuidado de trazer o cara para a música. Vamos trazer as pessoas para a música. Eu acho que uma grande questão aqui, Marcelo, falando sobre ensino, por favor, vamos trazer as pessoas para a música ao invés de expulsá-las. Então o cara paga 3 mil reais numa porra de uma faculdade para depois de 4 anos ele chegar, entrar pela porta de onde eu dou aula, e acontece com você também, e com várias pessoas, e ele chegar e falar, eu não tenho mais tesão em tocar guitarra. Isso o que essa instituição... Isso é das coisas mais tristes que eu vivo na minha relação profissional, assim. É das coisas mais tristes, é isso. É pegar pessoas que fizeram isso, que dedicaram, não é gente que, tipo, eu vou tentar, vamos ver como é, né? Vamos ver como é. E assim, tira, vamos ver, eu vou ver 15 minutos do dia. Não é isso. É gente que pegou um período da vida importantíssimo de formação, que a pessoa poderia estar dedicando a várias coisas que ia levar ela para algum lugar onde ela tivesse bem com ela mesma. Ela está dedicando aquele período da vida e ela termina aquele período da vida e ela se sente mal com ela mesma. E ela fala, que merda que eu fiz. Isso é a parte que mais me toca, assim, Michel, porque por a questão da minha história de vida, assim, relação com o tempo e aproveitamento da vida, assim, e o viver o agora, e de repente você vê alguém que a sensação que ele tem é que ele jogou aquele tempo fora e que ele quer recomeçar de novo. E pior, que foi o que aconteceu no início da quarentena, aquele meu ex-aluno, que uma pessoa que ficou com essa sensação, jogou o tempo fora, aí falou, vou fazer outra coisa, e foi fazer administração, aí fica mais não sei quantos anos, e aí vê, não dá, eu tenho que voltar lá, porque era aquilo, alguma coisa aconteceu. Aí quanto tempo esse cara perdeu com ele que foi meu aluno em 2006? Tem 14 anos para o cara me voltar agora e dizer, professor, eu quero tentar de novo. Eu fiz a faculdade, a gente fez a aula, eu fui fazer administração. Você fica assim, o que fizeram com essa pessoa? O tamanho da crueldade, bicho. O que é que vale mais na vida de cada... Todo mundo está assistindo aí, pessoal. O que é que vale mais na sua vida do que o seu tempo? Do que o seu tempo. Os então, 14 anos de sua vida. É brutal. Marcelo, é muito louco, isso aponta para vários lados. Uma das coisas é a seguinte, é muito importante, por exemplo, como a live que eu fiz essa semana com o Jota, a gente falar das condições de trabalho do músico. É muito importante isso. Porque a grande questão é sempre quem detém os meios oprime o outro até por crueldade.
né? Por uma crueldade pessoal, assim, um desvio de caráter mesmo, né? E eles acabam colocando regras na sociedade. O que aconteceu no ensino, eu percebo que é a mesma coisa, porque as pessoas que chegam com esse discurso aí, perdi meu tesão de tocar, não foi porque elas estavam se relacionando com a música e não conseguiram fazer um negócio. Não, é porque durante 4 anos ela foi encontrar um maluco que vomitou e defecou todas as frustrações possíveis dele nesse horário com essa pessoa. Não discutir isso é a mesma coisa que não discutir a outra coisa, que é a opressão do esquema de trabalho dos músicos. É a mesma coisa. A mesma coisa. Outra coisa. Então parece que as pessoas todas que detêm os meios, elas estão fazendo um desserviço. Sabe o que parece no final das contas, Marcelo? Parece realmente levar a cabo todo o obscurantismo que veio à tona aí dos bueiros da história, né? Que vamos esvaziar a arte, ou na porrada, ou na ideologia, ou na tortura chinesa de todo dia. Cai um Michel, pinguinho aqui, ó. deixa eu fazer um adendo. Você sabe que eu gosto de futucar a história e estudar, e eu estava vendo essa semana uma parte bem que a história tenta esconder, né? Que fui investigar isso aí, é algo que eu faço há muito tempo, que é o período do stalinismo e o maoísmo, tá? Não quero entrar nisso, mas estava vendo um documentário sobre Mao e sobre porque, para quem não conhece a história de Mao, ele fez a Revolução Comunista na China e os primeiros 2 anos ele fez uma reforma agrária imensa, deu terra para 300 milhões de chineses, era super bem recebido, amado, e de repente ele começa com tendências totalitárias e ditatoriais e aí acaba com tudo e é uma pessoa execrável. Jamais vou vangloriar Mao Tse Tung aqui. Mas o que eu quero dizer que tem relação com a nossa conversa? Que logo no início ele faz uma tacada de mestre do mal gigante, que ele abre uma enquete para que a população possa, quem quiser, possa criar críticas para o governo. E criticar o que está acontecendo, como é que foi esses primeiros anos. E aí todo mundo vai, faz, pessoas vão, exaltadas, intelectuais, etc. Ele fala, tudo bem, coleta todo mundo que foi contra, ele exila. Acabou. E aí, nesse exílio, nessa coisa do exílio e da eliminação desses confrontos, quem estava lá na lista, e aí onde eu queria chegar, maestros e solistas de orquestra. É isso. Independente da sua posição, se você era um maestro ou um solista de orquestra, você ia passar a ser um trabalhador rural. É isso aí. Agora, por quê? O que tem um maestro? O que essa pessoa, o que o solista e o maestro, o que eles fizeram de diferente para precisarem ser calados, né? Então, eu acho que muito do que a gente está falando tem uma relação com isso. Total. Porque a resposta para mim é muito simples. O tempo que essas pessoas, os solistas e os maestros que estavam descritos, não é o que estou dizendo, é o manifesto lá, né? Sei lá como era o nome da carta. Eles demoraram tanto tempo, tanta dedicação à profundidade de algo, que isso não aprofunda só o ofício deles, de tocar um clarinete, um oboé, ou seja lá, o reger uma orquestra. Isso leva a mente deles para outro lugar. Isso Lógico. Não interessa ao sistema. O sistema vai querer eliminar. Então, isso claro. Aí, tudo do que a gente está falando tem relação com isso. E a gente precisa ser força de oposição. E a força de oposição que é? Trazendo mais gente. Não Claro. E outra, Marcelo. Seja o governo que for, ele precisa ser cobrado e fiscalizado, porque qualquer governo, ele trabalha para nós e não o contrário. A gente trabalha junto para construir uma nação, enfim, uma sociedade saudável. Então, o que as pessoas estão fazendo agora é muito louco, elas não estão cobrando. Elas estão, assim, tipo, endeusando. E qual vai ser o fim disso? Putz,
Espero que seja o melhor fim possível, mas vai ter. Mas nós estamos falando aqui de como a educação imediata, se eu vou dar uma aula daqui a 5 minutos, eu tenho como transformar o que eu faço numa coisa melhor para aquela pessoa e, consequentemente, para mim. Eu vou me sentir melhor depois de uma aula em que rolou um negócio que fez eu e a pessoa amarmos e respeitarmos mais a música. Então, para mim, esse é o caminho. Ou está se fazendo um movimento nesse sentido, ou não. Então, isso para mim é uma coisa meio... eu sei que pode ser simplificar, mas para mim tem uma força nisso. A professora de filosofia, a Lucilena Galvão, eu gosto muito das coisas dela. Ela fala o seguinte: em política tem duas posições. A correta e a não correta. Que eu chamaria de canalha e assassina. Desculpe. E eugenista. Né? É sempre isso. Então, não importa o credo que o cara anuncia aqui, ó. Ou ele é correto, ou ele tá pra cá. No nosso meio, a mesma coisa. Posso citar vários exemplos. Tem gente que posta como progressista e na hora do vamos ver é competição. O cara é businessman na hora do vamos ver. Não é solidariedade, não é diálogo, não. Ele funciona como dono de uma grande empresa. E é isso mesmo, e aceitem, é um fascista do cacete. Então, qual é o objetivo? Outra coisa que eu observo, a coisa toda do Jazz Education, que eu vejo como uma inversão de valores total. Principalmente quando eles falam em supervalorizar leitura e transcrição. Para mim, é uma inversão de valores total. Para mim, esses caras se prestam ao esvaziamento da arte. Para mim, esses caras estão se prestando a mesma coisa que você citou o Mao Tse Tung. Eles estão se prestando a pegar o cara que seria uma força na música e pôr ele no campo de trabalho. Vai ser uma força produtiva no mercado, porque você, como uma força criadora, não interessa para mim. Então, por que você acha que os grandes divulgadores do Jazz Education são todos herdeiros de fortuna? Todos não. Quer dizer, os que começam, né? Os que começam, os que vão lá e voltam. Porque depois vai ter quem defenda, porque é o pobre ou classe média que quer estar lá, né? Quer estar no banquete deles. Você sabe disso. Isso se chama cooptação. Então, com certeza. Só completando esse raciocínio, depois a gente lê a pergunta do mano aí. Você não vê uma coisa muito suspeita nisso? Os caras que detêm um dinheiro que ele não precisa trabalhar, eles começam a defender uma ideologia de ensino que afasta as pessoas da música. Eles estão se prestando a quê, essas pessoas? Ou eles querem um mercado da música só para eles, que seria um pesadelo também, imagina só essas pessoas produzirem aquele nada que eles produzem. Como é que seria, né? O sonho deles é esse. É ter o nada deles como verdade absoluta. Só que de certa forma, em algum tempo, isso surtiu efeito, né? Eu tenho essa sensação. E no grosso da coisa, parece que eles estão se prestando, consciente ou não, mas para mim essas pessoas não são ingênuas, de afastar as pessoas das coisas que as realizam. Se o cara gosta de improvisar e criar, ele podia ter embasamento, cara. Ele podia ter ferramentas, podia ter referências, podia ter um monte de coisas que traz ele. E a gente sabe que dá para ensinar assim. Só que eles não fazem isso. Então, tem um negócio muito suspeito nessa ideologia dominante do ensino. Sabe? Então, a questão do cara que vai para a gringa estudar era um detalhe antes. Ele foi para a gringa estudar. Não, agora virou, esse cara é o semideus no país dele. Então é louco, cara, o que está acontecendo. E esses caras estão mudando o jeito de ensinar. Quando eu questiono, olha que loucura, quando eu questiono aqui o exagero da transcrição, as pessoas perguntam para mim,
Ué, você é contra a transcrição? Eu pergunto, veja a canalhada envolvida nisso. Porque às vezes é um problema de cognição mesmo. O cara não entendeu o que eu falei. O excesso, a importância excessiva para esse assunto. Isso é uma coisa. Ser contra a transcrição é outra. Então, eu transcrevi coisa pra cacete. Por que você é contra a transcrição? Então, entende como esses caras estão operando? Eles estão formando soldados dessa estupidez, que é essa inversão de valores na educação. Então, voltando agora para um plano mais geral. Aulas particulares, professores que estão aí, têm a sorte de ser contratados por um estado, ter uma grana fixa, caras que podem dar aulas em faculdades que elas estão acabando, né, infelizmente. Mas, bicho, por que está acabando também? Porque eles perderam a oportunidade de fazer um ensino decente. Porque eles esvaziaram a faculdade ao invés de encher. E não é só uma questão de interesse do aluno, é uma combinação. Não, e não é encher, porque aí, ó, de novo, para não haver uma falta de interpretação, não é encher você pegar pessoas que não estão ainda em condição de assistir uma aula, como acontece, de assistir uma aula universitária em terceiro grau e colocar lá 150, 200 pessoas por semestre e ficar fazendo essa pessoa repetir lá para sustentar a instituição. Não é isso. Não é isso, é encher de pessoas que, né, fomentar as pessoas, ter um programa para que aquela faculdade se enche de pessoas interessadas, de pessoas capazes, e não a maneira como é de você deixar um RG cair na porta de uma faculdade de música hoje. Você entra e aí você passa 3 semestres lá repetindo rítmica 1 e depois sair de lá achando que não é para você porque te deixaram entrar numa aula que ainda não era a hora. Não é essa forma de encher. Essa forma de encher, eu tive lá e é triste de presenciar. É bem triste de presenciar. Então, Marcelo, perfeito esse seu relato, porque é mais um relato de tantos que a gente já viu. Agora imagina um outro quadro. Imagina essas faculdades aí que tiveram a chance, desde 2005 ou antes, de virar polos de pensamento autônomo, de valorizar o indivíduo, de unir as pessoas para fazer som. Imagina se eles tivessem aproveitado essa força. E eles não aproveitaram. Certo? Porque não venha me falar que aula de prática de conjunto é isso. Eu estou falando de outra coisa. Eu estou falando de dar mais ânimo para as pessoas se aprofundarem na música, formar pessoas que pensam por elas mesmas. Mas não. Os caras querem realmente ser o Hitler da sala de aula. Eles vivem esse sonho nefasto. Isso tem a ver aí com o que o Ricardo... Eu não consegui ler. Ele tá, permitir-se expandir a consciência de certa forma é colocar-se em vulnerabilidade. E a educação execra tal qualidade. O que pensam a respeito? E aí ele continua. Em se tratando de fluidez da arte, é se pôr profundamente a tal aspecto. Eu concordo, mano. Porque, por exemplo, se eu vou ensinar alguém sobre alguma coisa e eu me coloco como um mestre absoluto e que dominou aquilo, eu sou um idiota. Então, como a música é infinita e profunda, não existe outra posição para mim senão a de aprendiz. Eu posso passar a minha experiência à frente, porque eu estou lidando com isso há mais tempo que essa pessoa, mas eu ainda estou aprendendo. Então, eu sou vulnerável, eu vou errar, por exemplo. Certo? Ou então, a pessoa vai me perguntar uma coisa e eu falo, não sei. Vamos pesquisar juntos. É isso, só que esses caras não aceitam isso. Porque num regime totalitário dentro de sala de aula, não tem espaço para isso, entendeu? É isso que eles construíram e é assim que eles afastaram as pessoas. Então, por favor, vamos trazer as pessoas para o som. Como? Sendo apelativo, fazendo coisas que não são dignas, tocando populacho, né, no sentido vou ver atendente. Não! Vamos ser a gente, vamos no nosso potencial. Vamos ser quem a gente precisa ser. O que nos move. Vamos por esse caminho. Esse caminho, ele tem ressonância com muita gente. Entende? Então,
acho que fica claro, as pessoas que estão agindo de uma forma imbecil, obtusa no ensino, com agressão, com essa arrogância, que é um marketing pessoal, né? Tem muita gente que cai nisso. Fala, esse cara tem confiança. Não, ele é arrogante. Então, e várias outras coisas. As pessoas que agiram dessa forma, até o momento, só afastaram pessoas da música. Não venham reclamar que a cena não é forte. Vocês enfraqueceram a cena. Então, consciência e transformação. Para alguns ainda é tempo. Michel, eu queria dar um relato, assim, uma coisa que até numa próxima live hoje não dá tempo. Eu queria entrar com você, depois a gente conversa no particular, mas eu vou dar um relato. Eu tive a oportunidade, quando eu estava no Unicamp, de fazer um curso de verão. Fui bolsista num curso de verão nos Estados Unidos passei 3 meses na universidade. E o professor-chave, a cabeça, era o Dave Liebman, que a gente já falou. Eu já falei dele aqui, das aulas dele. E ele foi saxofonista de Miles, pós-Coltrane, tocou com... Só para dar uma introdução a ele, ele tocou com o trio do Coltrane, com Elvis, McCoy e Jimmy Garrison, pós-Coltrane. E esse curso era um curso assim, eu estava falando dele com um ex-aluno ontem, assim, era um negócio muito chocante, assim, muito chocante, porque vinham alunos de um nível muito alto e misturava a gente de um nível assim, os níveis, e enfim, o tempo está acabando e eu queria falar isso, só que no final o Dave faz para todos os alunos, eu acho, se eu não me engano, deviam ter uns 350 pessoas na sala. E ele fala assim, ó, se vocês estão nessa sala, eu entendo a frustração desse período, imagino que muitos de vocês devam estar com a energia muito para cima, outros média, e alguns devem estar com a energia para baixo. E eu queria falar que, se vocês estão aqui nessa sala, vocês estão numa frequência de energia, que é uma frequência de energia que vocês têm que se agarrar a ela e levar elas para frente, porque não é qualquer pessoa que tem. E vocês precisam estar conectados com essa frequência. Essa frequência é muito especial, muito especial. Então, vá junto com ela. Não desanime em momento nenhum. Saiba que isso é algo muito importante dentro de você. Dê um puta discurso assim. Saiu todo mundo, bicho. Eu me lembro que tinha um outro menino que estava super para baixo, que ele era arranjador hoje. Se ele estiver vendo, é um puta arranjador hoje, fora daqui. Mas eu me lembro que ele saiu dali, tipo... É isso. Passei esse tempo aqui que realmente recebi uma paulada aqui, outra ali, mas é isso, ele conseguiu me conectar, né? Essa oportunidade, essa situação é que teria que ter vigente dentro de universidade. De alguma forma, tá conectado a isso o tempo todo. Michel, Por que não multiplicar isso? Faltam 20 segundos, mano. Quer falar alguma Beleza. coisa? Ó, Desculpa, encerra aí que dá para você guardar no IGTV. Obrigado, gente. Vou encerra antes dele acabar, mano. Obrigado, gente. Severino, eu conheço essa parte da Revolução Cultural, a gente se fala daqui a pouco, tá bom? Valeu, irmão. Valeu, gente.